Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa Israel e a Igreja. Falamos sobre alguns tipos da vida de Israel, falamos sobre os juízes, Josué, juízes, o rei Davi, e vamos falar agora sobre um personagem que permeia toda a vida de Israel, que é o Messias. Vamos entender quem é esse Messias ansiosamente esperado por Israel. O Messias permeia toda a vida de Israel desde o princípio, mas foi conveniente penetrar primeiramente na informação do povo de Israel para depois se falar dele. Desde os primeiros pais, passando por Abraão e até as 12 tribos, não se tinha compreensão de que Deus haveria de enviar esse Salvador. Mas Israel seria representado pelos seus descendentes, ou pelos patriarcas, como já mencionado. Esses representantes do povo de Deus, tomados dentre os filhos dos patriarcas, passaram também a fazer tipo do Messias, estando sempre presente o seu perfil espiritual. A expressão hebraica Messias é traduzida para o grego como Cristo, o que significa o ungido, retratando o Salvador de Israel e da Igreja, tendo vários atributos, sendo os principais: rei, sacerdote e profeta. O nome Cristo, usado no grego, deve-se ao fato de que a vinda de Jesus, homem, ocorreu sob o ambiente do Império Romano, ocasião em que o mundo estava influenciado pela herança cultural greco-macedônica de Alexandre o Grande, quando todos falavam, além de sua língua nativa, o idioma grego popular. O Messias esperado por Israel tem um atributo fundamental de rei: Israel, vencedor de batalhas contra seus inimigos, tal como foi Josué e o rei Davi, que é um tipo notável. O Messias que se revelou à Igreja, na pessoa do Senhor Jesus, o Filho de Deus, veio com o atributo principal de Salvador dos gentios, que são todas as outras gentes que não são Israel. Enquanto no Velho Testamento o atributo fundamental de Jesus é o Messias, no Novo Testamento seu atributo principal é o Cordeiro. Merece destaque. Atributo principal de Jesus no Velho Testamento, o Messias. Atributo principal de Jesus no Novo Testamento, o Cordeiro. Como se verá no desenvolvimento, Israel não reconheceu Jesus como o Messias e continua esperando-o como um rei salvador. De seu lado, a Igreja também espera a volta do Senhor Jesus em outro momento. Assim, ambos os povos aguardam a sua vinda. Por ocasião da queda do homem no Éden, Deus anunciou o envio de um Salvador que faria a remissão do pecado da humanidade. A primeira profecia sobre ele foi instantânea, quando em Gênesis Deus falava com Adão e Eva sobre o seu pecado, apresentando-o como o descendente da mulher. O texto bíblico em Gênesis 3,15 fala assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Para os primeiros habitantes da terra, a partir de Adão e Eva, ficou entendida a salvação, mas não ficou clara a pessoa desse Salvador, que no decorrer da história profética de Israel passaria a ser denominado o Messias. Adão e Eva experimentaram a remissão com as peles de animais e Abel ofertou o sacrifício perfeito. Foram remidos, mas não lhes foi revelado nem explicado a respeito do Messias, que seria identificado por passos dentro de uma consciência divina, culminando
na revelação do Filho de Deus, o Senhor Jesus. Noé e sua família receberam a salvação quando o mundo de então foi totalmente destruído por causa da corrupção de todo o gênero humano. Noé e sua família reiniciam um novo mundo gerado por Deus, ficando extinto o mundo antigo. Deus providenciou um recomeço, com uma nova oportunidade à humanidade. E a palavra diz assim: e disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis, capítulo 6, versos 7 e 8. Noé foi remido por Deus, achado justo em sua geração, e não lhe foi revelado o Messias, não obstante as profecias antecedentes. Abraão, denominado amigo de Deus, justificado pela fé, conheceu Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo e rei de Salém, que é Jerusalém, um tipo do Messias, senão ele próprio, numa aparição excepcional. Ele apareceu e desapareceu sem origem conhecida, semelhante ao Filho de Deus, que lhe concedeu a vitória na grande batalha contra os reis confederados, indo ao seu encontro com pão e vinho, elementos da ceia do Senhor. Quando Abraão foi convidado, nesse momento, a assentar à mesa de Deus, procedimento dedicado àqueles da família ou pertencente ao seu reino. A palavra diz assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Hebreus 7, 1-3. Após a vitória contra esses reis confederados de Babilônia, libertando os reis de Canaã, em cuja terra era um desconhecido, passou a deter atributos de Salvador, rei e sacerdote, assumindo também um tipo do Messias. Após ser estabelecidas as 12 tribos, Israel foi constituído como povo, sendo assim contadas as descendências: Abraão, Isaque, Jacó, que era Israel, e as 12 tribos. O entendimento das tribos de Israel é que haveria sequência da herança patriarcal de Abraão, Isaque e Jacó, nomeando o representante do povo de Israel a partir do primogênito. Havia regras tradicionais entre os povos em que o primogênito era o herdeiro líder da herança, recebendo inclusive porção dobrada dos bens. Em Israel havia esse entendimento também de forma bem consolidada. Entretanto, entre o povo de Israel não era transmitida somente a herança dos bens, mas também a herança celestial, para a qual era fundamental a comunhão com Deus, para que o povo de Israel permanecesse na sua presença. Diante da importância da transmissão das bênçãos celestiais ao líder que daria sequência à obra de Deus, a primogenitura por descendência natural ocuparia um plano secundário, mas também indispensável.
O critério espiritual era determinante, orientado por Deus, como pode ser observado nos antecedentes das tribos, a partir de Abraão. Quais sejam? O primogênito de Abraão foi Ismael, mas a profecia diz que, texto bíblico, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Gênesis 21, 12, segunda parte. O primogênito de Isaque foi Esaú, mas a profecia apontou para Jacó. O primogênito de Jacó foi Rúben, mas a profecia apontou para José. Portanto, aliado à descendência de Abraão, Isaque e Jacó, havia outro critério, que era a unção espiritual. Não bastava ser primogênito natural, mas era imprescindível a escolha de Deus, que separava o patriarca que iria fazer a sua vontade. Ressaltava a ocasião em que Jacó desceu ao Egito com seus filhos, que o penúltimo, que foi José, portanto longe da primogenitura natural, tivesse sido exaltado a governador de toda a terra, usado por Deus para a salvação de toda a sua casa. Sem dúvida, adiante dos mais velhos, Deus o escolheu como patriarca dos filhos de Israel, mediante critérios espirituais. Era ele um tipo do Messias. Seu nome colocado por Faraó foi Zafenate Paneia, que significa Salvador do mundo, sendo governador do Egito. Enquanto aquele mundo passava fome, o Egito e o restante do mundo ao redor, José dispunha de pão, fazendo outro tipo do Messias, que é aquele que tem o pão da vida para dar. Foi usado ainda para a preservação da família que era o povo de Israel. Nesse ponto, nós vamos fazer um intervalo para dar continuidade na próxima semana, uma vez que há outras informações ainda sobre o Messias. A paz do Senhor a todos.